Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu acabei de assistir a coletiva pós-jogo do Wenderson Moreira, após a derrota de ontem do Sport por 3-1 contra o Guarani, né? Um jogo que foi um jogo horroroso, mais um jogo horroroso fora de casa, mais um jogo, na minha visão, preguiçoso. E quando eu falo preguiçoso, as pessoas às vezes elas meio que não entendem o que eu tô falando preguiçoso. Então eu sei que os caras estão correndo, estão se dedicando, mas quando eu falo preguiçoso é de não aplicar a postura que você joga em casa, fora de casa, né? Isso é uma coisa que eu não consigo entender no futebol brasileiro. Isso são de vários técnicos, tá? Você não vê isso na Europa. Você até acompanhando alguns jogos de ligas mais abaixo, como por exemplo a Liga Francesa, né? Se você assistir ali, não é uma liga tão abaixo como a francesa, mas o campeonato alemão, você vê que isso não existe no Brasil, até no campeonato argentino também, mas aqui no Brasil isso existe muito de se mudar a postura. E o Wenderson Moreira, ele deu uma coletiva ontem e eu já adianto para vocês, foi a coletiva que eu vi o Wenderson mais abatido desde que ele assumiu o Sport. A figura do Wenderson me deixou até triste vendo ele falando, mas tem alguns pontos que ele falou que eu concordo e tem alguns pontos que ele falou que eu não concordo. Eu vou falar para vocês nesse vídeo aqui o que é que o Wenderson Moreira falou do Victor Gabriel, do Fábio Matheus, do Fabinho também, né? E de certa forma, indiretamente, ele acabou falando também do Wagner Love. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o teu like, tá? Que aqui é conteúdo todo dia, aqui pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo a gente traz aqui no canal. Então dá essa moral pra gente, te inscreve, que eu sei que você não vai se arrepender, tá? E outra coisa, tá, cara? Se você quer aproveitar o fim de semana e fazer suas apostas esportivas, você pode fazer na PixBet, que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores cotações, saque mais rápido do mercado e o melhor de tudo, tá? O campo interativo que vai te mostrar como ser mais assertivo. Não perde tempo em outras casas de aposta não, tá? Que promete e quando você ganha não paga, tá? Vai na PixBet que é certeza de você receber a tua grana. O link tá na descrição, clica agora, lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, tá bom? Faz agora o teu cadastro na PixBet. Vamos lá, primeiro eu quero começar sobre o Victor Gabriel. E assim, antes de começar falando o que o Wenderson disse sobre ele, eu quero adiantar o seguinte, cara, que a gente tem um problema muito grave hoje, que a gente não pode criticar jogador da base. Isso é uma coisa que, se você criticar o jogador da base, você vai matar o jogador. Eu discordo, eu acho que a forma que você vai criticar um jogador da base tem que ser diferente, óbvio, de você criticar um jogador que já está jogando profissional há muito tempo. Mas ele tem que ser criticado, porque a vida de um jogador de futebol é assim, sabe? Ele vai ser criticado a vida inteira, a carreira inteira dele com relação ao futebol. Cristiano Ronaldo é assim, Messi é assim, Neymar é assim, por que o Victor Gabriel não é assim? Eu acho que tem que se fazer um trabalho com esse jogador, porque é um jogador que sempre que ele joga no profissional ele não rende. Né? Ele entrou na fogueira na última vitória na Ilha do Retiro e ele entrou mal, ele não conseguiu ali algumas bolas que eram para ele defender, ele não conseguiu fazer isso, mas o Sport acabou vencendo, então isso meio que passa despercebido. Mas a verdade é que o Victor Gabriel, quando ele joga no profissional, ele não rende, então é preciso fazer um trabalho para entender o que é que acontece que o jogador fica tão nervoso, porque na base o menino destrói. Joga muito, tem muita qualidade, mas no profissional isso não acontece. E o Wenderson falou sobre o Victor Gabriel, até falou o seguinte nas palavras do Wenderson, né? Pô, a gente tentou colocar o menino da base, aí se a gente dá oportunidade, a gente critica, vocês criticam, o pessoal critica. Se não dá oportunidade, critica porque não deu oportunidade. Não é bem assim, tá, Wenderson? A gente sabe que campeonato para você testar, para você conhecer os jogadores e dar moral, é o Campeonato Pernambucano, pô. Então o Victor Gabriel deveria ter sido mais utilizado no Campeonato Pernambucano, assim como o Pedro Martins, que foi utilizado em alguns jogos, assim como o Fábio Matheus, que foi pouco utilizado, mas acabou sendo uma grata surpresa. Então o período de teste, meu querido, para conhecer o jogador é no Pernambucano. O Sport não fez isso, teve várias oportunidades para fazer isso. Com certeza não mudaria o rumo do Sport de ser campeão pernambucano se tivesse feito isso. Então eu acho que são casos e casos, tá? Eu acho que o Wenderson deveria ter dado mais oportunidades para esses jogadores quando se iniciou o Campeonato Pernambucano. Até, inclusive, me lembrei agora que o Filipinho demorou para jogar o Pernambucano, né? Porque ele chegou e teve uma lesão, precisou fazer uma cirurgia, só tinha o Cariús, então deveria ter sido mais utilizado, acabou não sendo. E por falar no Fábio Matheus, ele errou completamente, a gente sabe disso. O Fábio Matheus não poderia ter entrado no segundo tempo, cara. O Fábio Matheus é titular nesse time.
E essa coerência, essa falta de coerência, às vezes, me tira do sério, cara. Porque, pô, o Fábio Matheus vem entregando um baita campeonato de Série B pro Sport. Né? E eu dei até um exemplo no pós-jogo ontem e vou repetir se você não viu. O Sport, no primeiro tempo, com o Ronaldo e com o Fabinho, teve um desarme apenas. Em 3 minutos que o Matheus estava em campo, o Fábio Matheus, ele conseguiu um desarme. Então, em 3 minutos ele conseguiu fazer o que o Fábio Matheus e o Ronaldo não fizeram no primeiro tempo inteiro. Então, assim, não dá pra você sacar um jogador como esse. Será que se fosse ao contrário ele teria sacado? Será que se fosse o Fábio Matheus titular e o Fabinho, né, fosse reserva, ele teria colocado? Então, assim, é algo que às vezes me irrita um pouquinho com relação a isso. Ele falou, tá? O Ederson, ele afirmou, inclusive, que foi um dos piores jogos do Sport, né, nessa temporada, principalmente o primeiro tempo, e de fato, eu acho que foi, mas eu acho que o Sport tornou isso sendo pior, porque no primeiro tempo, ele poderia ter entrado com o Rosales. Isso é uma coisa que eu estava até conversando com um amigo meu dirigindo hoje, e falando, no futebol europeu, ele tem que olhar porque dá certo, tá? No futebol europeu, quando você tem um jogador que só pode jogar 45 minutos, você não poupa ele para os 45 finais, não. Você coloca o cara para iniciar. Né? Geralmente é assim, você coloca o cara para decidir o placar no primeiro tempo e no segundo tempo você muda. Eu duvido que o Guarani tivesse feito 2 gols iguais da forma que fez ontem com o Roberto Rosales jogando na lateral esquerda, cara. No mínimo ele ia dar uma chegada ali, ia fazer uma falta, talvez perdesse por 3-1 do mesmo jeito, não tem como a gente saber isso. Mas dava uma chegada ali, uma experiência maior. Então você já diminui o calor do jogo, né, tendo um jogador experiente. Então ele errou em colocar o Victor Gabriel, tá? Ele errou em colocar ali o Fábio Matheus no banco e o Wagner Love. O Wagner Love, cara, a gente precisa entender o seguinte: é um cara experiente, é um cara que entrega, mas já é um cara de 39 anos. Né? Então é um jogador de uma idade avançada. Então ele não, às vezes ele não consegue entregar realmente o que se espera. Ontem ele perdeu um gol feito. Um gol feito. E eu ouso dizer, inclusive, que eu acho que essa é a pior fase que o Wagner Love está passando nessa Série B. Tá? Nessa Série B pelo Sport. É a pior fase que ele não está conseguindo entregar. A bola era, vou colocar fácil aqui, eu não sou jogador de futebol, né? Mas para um profissional é um jogador fácil, né? Uma bola fácil. Na entrada da área, era só ele escorar, né? Ele poderia escolher o canto ali, ele cabeceou para o chão. Eu não sei se ele perdeu a noção de onde ele estava, o espaço ali de onde ele estava, porque aquela bola realmente ali, se você está bem pertinho do travessão, você cabeceia pro chão que a bola sobe e entra. Só que estava muito longe, tanto que ele cabeceou pro chão, a bola desceu, subiu e ainda está muito longe da barra. Né? Então, assim, é a pior fase, sim, sem sombra de dúvidas, do Wagner Love. Vou fazer até um outro vídeo para falar mais sobre isso, né? Mas de fato é isso. O Sport fez um jogo bem ruim e o Ederson Moreira finalizou a coletiva dizendo que agora é recuperar na Ilha do Retiro. A torcida nunca abandonou, sempre que eles perderam a torcida teve junto, e eu sei que vai estar junto novamente na próxima semana. É a despedida do Juba, o Juba vai querer jogar tudo que não jogou nessas últimas partidas, vai querer entregar contra o Ituano, que é um jogo difícil também, mas na Ilha do Retiro a postura é outra, né? Então vamos torcer para que o Ederson Moreira ele aprenda com os erros, porque ele é um bom técnico, está fazendo uma boa temporada, mas ele tem erros e acertos como qualquer profissional, qualquer ser humano. Que ele aprenda com os erros e entenda: Fábio Matheus é titular desse time. Ele não pode ser banco para Fabinho, ele não pode ser banco para Ronaldo, ele é titular nesse time. Então não vem inventar essa história, Anderson. Coloca o menino para jogar, que o menino está entregando um ótimo futebol nessa Série B. Quero ver tua opinião. Você concorda com o Anderson que foi um dos piores jogos que o Sport fez nessa Série B? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver tua opinião. E é claro, qualquer outra informação eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Desculpe a coriza aí, a gripe, é porque eu tô bem arriado, cara. Tô bem arriado mesmo, mas não vou deixar de trazer conteúdo para vocês, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.